Fala galera! No vídeo de hoje a gente vai continuar a estudar a coleção do Yusupov, os Fundamentos do Xadrez, o primeiro livro. E no capítulo de hoje a gente vai estudar um tema tático que dizem que é o tema tático mais forte de todos, perde só para o checkmate, que é o cheque duplo, certo? O cheque duplo se baseia basicamente em duas peças darem cheque ao rei ao mesmo tempo. Como a gente já viu lá no curso básico, quando um rei está em cheque, ele pode fugir do cheque de três maneiras. Sair do meio do cheque, capturar a peça que está causando o cheque, ou então colocar uma peça no meio, entre o rei e a peça que está ameaçando o cheque. No caso do cheque duplo, como são duas peças ao mesmo tempo, ele não consegue capturar duas peças ao mesmo tempo. E também não consegue colocar peça em dois ataques ao mesmo tempo no meio, né? Então, quando o rei está em cheque duplo, o único jeito de sair do cheque é movendo o rei. E muitas vezes, quando o rei está em cheque duplo e não consegue sair, então é checkmate direto. Vamos entender melhor essa ideia no nosso primeiro exemplo. Aqui foi um cheque duplo bem no começo da abertura. Cidadão jogou com E4, E5, gambito do rei, aceitou o gambito, cavalo F3. Eu não vou me prolongar para explicar a abertura, eu quero mostrar mais o tema. D5, cavalo C3, D toma E4, cavalo toma E4, bispo G4 e dama E2, que as brancas fizeram. Já com a ameaça de tirar esse cavalo com cheque, né, já que a dama está se sobrepondo aqui, fazendo um raio-x aqui no rei. Né? E aqui as pretas jogaram bispo toma F3, provavelmente imaginando que as brancas iriam tomar ou alguma coisa assim. Mas aqui as brancas têm uma jogada vencedora logo de cara, que é cavalo F6 checkmate. Por quê? É cheque duplo. A dama dá cheque e o cavalo dá cheque. Não pode capturar a dama, porque o cheque também é do cavalo. Não pode capturar o cavalo, porque o cheque também é da dama. Não pode colocar o bispo na frente, porque o cavalo também está dando cheque. Entendeu a ideia? E o rei não tem para onde ir, porque o cavalo controla essa casa, dá o cheque, e a dama controla toda essa coluna. Então, quando o cheque é duplo e o rei não tem para onde ir, então já é checkmate instantaneamente. Nos próximos exercícios, vou mostrar em outros exemplos de partida, eu peço que você tente montar a posição no tabuleiro e achar a resolução, tá bom? Quando eu pedir. Vamos aqui para o próximo exercício. Outro que foi rápido na abertura, não vamos prolongar também. A defesa francesa. Uma variante clássica. As brancas sacrificam um cavalo para criar esse ataque. E aqui chegamos nessa posição, onde as brancas cometem o erro de jogar cavalo toma C7, atacando a dama. E daquele mesmo jeito, imaginando que o cidadão ia simplesmente tirar a dama, né, e ganhar a torre, né? Mas aqui as pretas têm uma situação também que conseguem dar um cheque duplo. Pause o vídeo e diga qual é essa combinação para as pretas. Muito bem. Bispo B4 é checkmate direto, né? Pela mesma razão. O bispo controla essa causa de fuga do rei e a dama ataca na coluna. E a gente já viu duas peças dando cheque ao mesmo tempo. O único jeito de sair do cheque é movendo o rei. Como não tem para onde ir, checkmate instantâneo. Vamos aqui para o próximo exemplo. Esse aqui é uma mistura de temas, na verdade. É uma coisa muito comum também, que é importante sempre ter em mãos, que é usar o tema da atração para colocar o rei no estado de cheque duplo, certo? Com essa dica, pausa o vídeo e tenta achar o movimento para as brancas. Muito bem, você sacrifica a dama com dama D8 cheque. E depois de rei toma D8, bispo G5, cheque duplo novamente. Nessa situação o rei só pode vir para E8 e aí finaliza com torre D8 checkmate. Né?
Bem interessante esse tema da atração, né? Você atrair o rei para uma casa onde vai o cheque duplo, certo? Não vai ser o único exemplo de hoje que vai usar esse tipo de combinação, certo? Nessa partida, né, já vai ficando um pouco mais complexo, mas as brancas também ganham com uma combinação que envolve vários cheque duplos, na verdade. Eu vou dar o começo da combinação para vocês. As brancas começam com bispo toma C. Opa, desculpe. Começa com torre toma G7, certo? Se torre toma, dama toma o bispo e essa torre está cravada, né? E as brancas já estão ameaçando dama H7 checkmate, certo? Então não é bom tomar, vai ter que aceitar tomar a dama mesmo. Então, ao tomar a dama, agora tenta achar qual é a combinação para as brancas ganharem nessa posição. Muito bem, começa com torre G6 cheque, né? Se bloquear com a torre, toma com cheque, vai ganhar a dama, né? De volta. Por exemplo, depois de rei H7, pode até tomar o bispo primeiro, né? E se tomar o bispo, né, toma de torre e depois pega o bispo de volta. Certo? E vão estar numa posição com torre a mais, né? Com torre a mais. Então, depois desse cheque, o melhor é rei H7. E aí chega o ponto que toma o bispo agora, criando a ameaça de descoberta que não tem como fugir dessa ameaça. Certo? Então, por exemplo, depois de cavalo C4, né, as brancas conseguem dar mate com uma sucessão de cheques duplos. Tenta pausar o vídeo agora e achar qual é essa sucessão de cheques duplos. Muito bem, ó. Torre G7 cheque duplo, então o rei tem que se mexer. Rei H8, torre H7 cheque duplo também. Então o rei tem que se mexer. Rei G8 e aí torre H8 checkmate. Se nessa posição tentasse, por exemplo, jogar H5 para fugir com o rei, simplesmente pode dobrar as torres e aí mantém a ameaça aqui nessa coluna. Certo? Vamos aqui para o próximo exemplo. Se vocês tiverem alguma dúvida dos exercícios, podem colocar nos comentários do vídeo que eu tento responder, tá bom? Esse aqui é bem interessante, tá bom? É uma combinação também um pouquinho mais difícil. Pausa o vídeo e tenta achar qual é a resposta, que também utiliza cheque duplo. Muito bem. A gente começa com sacrifício de dama, porque todos adoram sacrifício de dama. E se não quiser a dama, né, leva mate direto. Então vai ter que aceitar. Rei toma H7. E aí que entra o cheque duplo com cavalo F6, né? Dando cheque do cavalo e com o bispo. E agora, depois de rei H8, se aceitar o bispo, leva mate do mesmo jeito. Leva torre H3 e depois de rei G5, torre G3. E todos os lances do rei levam a mate. Por exemplo, se tomar o cavalo, torre G6 é mate. Se fugir para F3, quer dizer, para F4, torre G4 é mate, porque o cavalo dá suporte à torre, né? Se tentar ir, quer voltar, não dá mais. Torre G6 é mate, né? E o cavalo impede a fuga. Sobrou algum? Sobrou esse, né? E aqui também é mate. Pronto. Então, não pode aceitar o bispo. Então o rei vai ter que ir para H8. E aí, vai aceitar o bispo sim, você sacrifica também o bispo. E depois que o rei é obrigado a aceitar, que agora não tem mais escolha, né? Se tomar de torre também não dá certo, porque joga torre H3, só pode tampar o cheque de torre, e aí leva mate também. Então, depois de rei G7, aí finaliza com torre G3, e agora acaba a mesma coisa. Qualquer movimento do rei leva mate nessa posição. Se tomar o cavalo, mate.
Se fugir para cima, mate. Se fugir para cá, qual é o mate? Aqui, mate. E sobrou algum? E aqui, né? Também mate aqui. Então, é uma combinação bem interessante porque o preto tem várias opções e todas levam a mate do mesmo jeito. Né? Bem interessante. E a combinação começa, né, depois de uma atração do rei para o cheque duplo. Né? Depois daqui tudo leva a mate. Indo para o próximo exemplo. Aqui as pretas criam uma posição também, cheque duplo. Começa a combinação com cavalo G4 cheque. Rei G3. Se tomar de bispo, perde a torre, né? Essa foi a intenção inicial. Então, Rei G3. E agora pausa o vídeo e tenta achar qual é o lance para as pretas aqui, quer dizer. O lance inicial foi dama tomar E3, tomando o peão. E depois de torre E2, agora, assim, com a ameaça que depois que a dama sai, tomar o bispo, as brancas jogam dama toma F4, criando outro tema da atração do rei. Porque obrigado a tomar a dama, praticamente, né? Praticamente não. Pode até vir pra cá, mas aqui leva mate, né? Então, obrigado a tomar a dama. Depois você vai fazer uma sucessão de cheques. G5 cheque, rei G3, F4 cheque. O rei só tem uma casa para ir, que é H3. E agora, jogam as pretas e ganham. Opa. Cavalo F2. Cheque mate, porque é cheque duplo. E você não pode capturar nenhuma das duas peças. Porque você não pode capturar as duas peças de uma vez. Outro sacrifício de dama, com o tema da atração, levando para uma posição de cheque duplo, que é mate, né? Então, um tema recorrente que a gente tem que assimilar. Mas aqui perceba, mesmo que você entenda o tema tático, ainda tem que calcular, né? Não pode... entendi, não precisa calcular. Não, precisa calcular, certo? E nessa posição, jogam as brancas e ganham também. Aqui joga cavalo G6, sacrificando o cavalo e levando a uma posição também de cheque duplo. Sendo que nessa situação você não pode dar o cheque duplo imediatamente, porque senão chega a uma posição de empate, na verdade. E aqui as brancas vão ter que aceitar o empate. Então, antes de sacrificar o bispo, as brancas tomam o peão de G6, que agora cria um suporte para a dama da mate. Tá bom? E aí, por exemplo, depois de dama F1 cheque, o rei sai do cheque. E, digamos, dama F3 tentando desesperadamente trocar as damas. Obviamente você não vai trocar, né? Porque senão você vai ficar na posição inferior. Mas agora você joga o bispo G7 cheque. Né? Lembrar que é xadrez, não é jogo de damas, então você não é obrigado a capturar nada. Você dá esse cheque duplo, ou seja, as peças não vão poder tomar essa dama, porque é cheque duplo. Aí o rei consegue sair tomando o bispo. E agora finaliza com dama H7 checkmate. Por causa desse peãozinho de G6. Indo para o próximo exemplo. Temos essa posição, certo? As brancas jogam e as brancas nessa posição jogaram torre D1, ameaçando mate aqui em D8. O cavalo aqui está no ar, né? As pretas tomaram. E as brancas defenderam com bispo D2, criando uma armadilha. As pretas não viram a armadilha e jogaram dama C4, que interroga duas vezes, porque as brancas ganham quase que imediatamente nessa posição. Então, essa é a hora de você pausar o vídeo e achar a jogada para as brancas. Muito bem, é outro tema da atração, dama D8 cheque. E depois de rei toma D8, bispo A5, criando novamente essa posição de cheque duplo, o único canto possível para o rei é 8, então torre D8, checkmate. Né? Aqui a única defesa para as brancas, para as pretas, era melhor jogar, por exemplo,
cavalo D5, né? Criando essa interposição. E também criando esse ataque na dama, né? Então, ia seguir com o bispo toma C3, bispo toma aqui, e a toma D5. E assim, as brancas ainda estão melhores, estão com as peças mais ativas, o bispo já está ameaçando aqui, e aqui tomar com descoberto, mas o mesmo perde o jogo imediatamente. Né? E no próximo exemplo, esse exemplo ele é interessante para mostrar o seguinte, que o cheque duplo ele é uma ameaça muito grande, mas muitas vezes dá para sobreviver também a esse cheque duplo, certo? Então, esse é um exercício de defesa. É muito interessante esse exercício de defesa, porque muitas vezes você aprende só a atacar, e às vezes você está melhor, o oponente faz um ataque que não deveria funcionar, mas como você não está treinado na defesa, você não consegue defender e vai para mate bestamente, certo? Como eu o fiz algumas vezes já. Então aqui, jogam as brancas e sobrevivem a essa ameaça de cheque duplo. Certo? Tentar achar a defesa para as brancas. Pronto, a defesa para as brancas é G3, aceitando que vai levar o cheque duplo. Certo? Tomar o cavalo não funciona, porque torre C1 leva a mate. Certo? Essa torre aqui está cravada. Então dá para segurar um pouquinho, mas leva mate. Certo? Aqui é checkmate. Vamos ver outro lance que H3 não funciona, porque não por causa do cheque duplo, mas porque, por exemplo, depois de cavalo E4, se o rei vier para H1, perde a torre, com cavalo G3. E se vier para H2, perde o peão, né? Com cheque. Então chega aqui nessa posição, em que as brancas ainda estão melhores, porque tem esse peão passado, mas as pretas conseguem defender ainda, certo? E se simplesmente tentar avançar o peão, né, jogar D7, as pretas têm um tema bem interessante, né, eu acho que chama de mate de Philidor, em que você dá um mate de cavalo após um cheque duplo. Dá esse cheque de cavalo, é cheque duplo, né? Então o rei tem que se mexer. A dama vem para G1, dando esse cheque obrigando a tomar de torre. E aí, agora que o rei está totalmente preso, cavalo F2 é mate. Certo? No decorrer do livro, a gente vai ainda exercitar mais esse mate, certo? Então, a resposta desta é G3. E as pretas não têm um cheque descoberto útil, né? Esse cavalo H3, você joga simplesmente rei G2 e ataca o cavalo. Certo? Se jogar, por exemplo, cavalo E4 cheque, depois de rei H1, as brancas mantêm o peão passado, né? Se tomar o peão, não está tomando mais com cheque, né? Como era na outra situação. Então aqui você simplesmente pode tomar o cavalo. Certo? Lembrando que na outra situação, essa onde jogou H3, né? Vamos voltar aqui. Nessa situação, você toma com cheque, então é obrigado a trocar as damas, né? Mas na situação que eu mostrei, em comparação, cadê? Se tomar, toma o cavalo, simplesmente. Certo? Bem interessante esse exercício também. Então, para terminar, o último exercício, jogam as pretas e ganham. Certo? Também usando o mesmo tema. Aqui, novamente, usando o mesmo tema, o tema da atração. Dama G2 cheque. Rei toma G2 é única. E aí se segue com cavalo F4 cheque. Cheque duplo. Né? Perceba sempre essas situações onde uma peça está à frente da outra e ela sai da frente da outra dando cheque, enquanto a outra dá cheque também. Né? Então depois de cavalo F4, rei G1 também é única, e aí finaliza-se com cavalo H3 checkmate. Né? O bispo cuida das casas claras e o cavalo cuida de G1. Certo? Um tema muito interessante, esse de cheque duplo. É um tema tático muito poderoso, assim, que pode surpreender muitas vezes nas partidas. Então, muito importante assimilar.
Aí para ajudar a simular melhor, ainda vamos ter o outro vídeo só de exercícios. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha, mostre para os amigos, família, inimigos. Se inscreve aí no canal se não tiver inscrito. Se quiser receber notificações, tem um sininho aí que se aperta em algum canto. Então é isso. Valeu, galera. Antes de eu terminar, eu queria agradecer também pela participação no torneio de 100 inscritos, né? Foi muito interessante. Agora a nossa próxima meta é chegar aos 200 inscritos, no qual teremos uma simultânea quando chegarmos a 200 inscritos. Para quem não sabe o que é simultânea, é uma situação em que uma pessoa joga várias ao mesmo tempo. Tem plataformas online que permitem isso, então se chegarmos a 200 inscritos, vou organizar uma simultânea contra mim, acho que com 8 pessoas, certo? Enfim, é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!